Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula vamos falar sobre as VLANs, Link Aggregation e Port Mirroring, que é o espelhamento de porta. Bom, a VLAN significa Virtual Local Area Network, né? Ou seja, é uma rede local virtual, é um agrupamento lógico de dispositivos ou usuários que podem ser reunidos por local, função, departamento ou aplicativo, independente dos seus segmentos físicos. Com as VLANs, a rede é dividida em domínios de broadcast menores. Cada VLAN diferente representa um grupo totalmente separado de outra VLAN, e as VLANs oferecem melhoria na largura de banda, isolamento dos problemas na rede e aumentam a flexibilidade da configuração de uma solução quando os usuários se mudam. Então, repare nessa imagem aqui que nós temos um exemplo específico do uso de VLAN. Eu tenho um switch, que é um dispositivo de camada 2. Esse switch ele precisa dar suporte ao uso das VLANs, então eu gostaria de começar já de cara dizendo que não são todos os switches que dão suporte ao uso de VLAN. Para que o switch dê suporte à VLAN, primeiro ele precisa ser um switch gerenciável, né? E também não são todos os switches gerenciáveis que permitem o uso de VLAN, tá? Mas é um pré-requisito que o switch ele precisa ser gerenciável para ele dar suporte à VLAN. Então, nós temos aqui dois hosts que estão na VLAN 100 e dois hosts que estão na VLAN 200. Tá? Qual é a grande ideia da VLAN? A grande ideia da VLAN é pegar o switch e quebrar ele em vários switches, não fisicamente falando, e sim logicamente. Então, se eu tenho aqui um único switch físico, mas eu configurei as portas, cada uma em uma VLAN específica, na verdade eu acabo tendo aqui dois switches, logicamente falando. Ou seja, eu tenho duas portas do switch em um switch virtual da VLAN 100 e duas portas do switch em um switch virtual da VLAN 200. As máquinas da VLAN 100 não são capazes de enxergar as máquinas da VLAN 200 e vice-versa. Ou seja, nós temos aqui subredes diferentes, mas mesmo que eu pegasse essa máquina, colocasse na mesma subrede que essa, elas não se falariam, porque existe aqui uma segmentação a nível de camada 2, pois a VLAN é um recurso de camada 2, certo? Pessoal, olha só. Existem pessoas que pensam, eu vou fazer VLAN na minha rede para que uma máquina não se fale com a outra. Isso não é o propósito de se fazer VLAN. Você faz VLAN para tornar a sua rede mais segura e automatizar, ou melhor, e aumentar também o desempenho da sua rede, certo? Então, quando é que eu aumento o desempenho da minha rede? Quando eu segmento a minha rede em domínios de broadcast diferentes. Olha só, em aulas anteriores eu falei para vocês que o switch ele é um propagador de broadcast. O que isso significa? Significa que quando essa máquina, por exemplo, ela lança um broadcast na rede, o broadcast ele bate na porta do switch e o switch propaga para as demais. Quando eu divido a minha rede em VLANs, eu divido também, ou melhor, eu diminuo a área de alcance desse broadcast, porque se essa máquina lançar um broadcast, ele não vai ser visto por essas duas aqui, ele só vai ser visto por essa, porque compartilha da mesma VLAN da origem do broadcast. Tá? Isso aumenta o desempenho, porque eu diminuo a quantidade de dados na minha rede e, consequentemente, sobra mais dados para o tráfego e aumenta o throughput da minha rede. E também eu melhoro o desempenho das minhas máquinas, porque, obviamente, elas vão processar muito menos. Né? Pois cada broadcast, a tua placa de rede ela tem que processar para depois decidir se ela vai abrir o pacote ou descartar. Então, é interessante também analisar isso aí, certo? Então, o lado da segurança, ele também é otimizado com o uso de VLAN, porque existem muitos vírus que se propagam na rede por broadcast. A quantidade de vírus que se propagam na rede por broadcast é incontável, certo? Então, se essa máquina ela tem um vírus que se propaga por broadcast na rede, esse vírus ele vai inevitavelmente atingir o setor que essa máquina está, mas o outro setor que está em outra VLAN ele não vai ser atingido, então você também tem aí uma melhora de segurança, tá? Pessoal, olha só, eu preciso de um roteador para interagir essas duas VLANs, elas não vão conseguir interagir sozinhas, eu preciso de ou um roteador, ou então esse switch ele precisa também ser um switch de camada 3 para poder interagir. Então o propósito de se criar VLAN não é isolar uma determinada rede da outra, pelo contrário, o propósito de se criar VLAN é otimizar o desempenho da minha rede e tornar também a minha rede mais segura e escalável. Muito bem, vamos avançar. Bom, pessoal,
O que seria o Link Aggregation, ou a agregação de portas, a agregação de links? Seria uma funcionalidade que os switches permitem você agregar mais de uma porta, de forma que essas portas elas comecem a trabalhar em conjunto para otimizar duas coisas. Você tem uma otimização de banda, porque você aumenta o throughput da sua rede, porque a banda de cada porta ele é somado, e você tem também ali um balanceamento de carga, porque a carga é balanceada entre todas as portas, sem falar que você também tem redundância, né? Porque caso uma porta ela venha a falhar, obviamente a outra porta vai segurar a carga daquela porta ali que não está mais em operação. Então, galera, o recurso do Link Aggregation, ou agregação de links, ele vai ser visto e configurado, tá? Lá na frente, no treinamento de CCNA, Router Administrator, para o pessoal que vai prosseguir lá. Esse tipo de configuração ele não é visto a nível prático na prova da CompTIA, então você precisa mesmo conhecer o recurso e conhecer a definição. Tá legal? Muito bem. Então vamos avançar. Bom, por último, nós temos aqui o Port Mirroring, que também é um recurso que os switches permitem você executar, é um recurso bem interessante. E a ideia do Port Mirroring é espelhar uma porta para que você consiga analisar aquela porta ali de forma mais eficaz. Então vamos lá. Antes de eu te explicar o Port Mirroring, vamos relembrar alguns conceitos que foram passados lá atrás. O que o Hub faz? O Hub ele é um difusor, não é um comutador. Ou seja, ele pega um quadro que chegou em uma porta e, por padrão, difunde por todas as portas. Então, se eu tiver uma máquina, plugar essa máquina numa porta de um Hub e utilizar um sniffer para snifar a rede, como o Wireshark, por exemplo, todos os pacotes da minha rede vão passar por ali e eu vou conseguir capturar todos eles. Então, no quesito segurança, no quesito otimização de tráfego, o Hub leva nota 0. Né? Agora, o switch não. O switch ele é um dispositivo comutador. O que ele faz? Ele pega um quadro e comuta da origem para o destino específico. Isso aumentou a segurança da rede, né? Porque eu não tenho mais as informações passando por todas as portas, aumentou também o throughput, ou seja, otimizou o desempenho da rede, mas por outro lado, prejudicou um pouquinho o nível de gerência, caso um determinado analista ou administrador de rede precisa saber o que um determinado usuário está fazendo. Então teve esse efeito colateral aí, certo? E é por isso que alguns switches, não são todos, eles dão suporte ao espelhamento de porta. O que é o espelhamento de porta? É um recurso que permite remediar exatamente essa arquitetura funcional do switch. Por quê? Porque eu posso espelhar uma porta específica, fazendo com que a minha porta mais a porta espelhada, elas já acabem funcionando como um hub. Porque qualquer tráfego que o seu usuário ele quer, ou melhor, ele executa na rede, esse tráfego automaticamente vai ser espelhado para a porta do administrador, que vai colocar ali um sniffer para praticamente ficar monitorando tudo que você faz. O Port Mirroring ele tem essa grande funcionalidade aí de monitoria também, é um recurso da área de segurança. É muito interessante o Port Mirroring, certo? Muito bem. Então, pessoal, tem um outro detalhe também que eu quero falar sobre o Port Mirroring, antes da gente encerrar essa aula de hoje, que é o seguinte, o switch a gente sabe que ele vai ter uma porta de cascateamento que, em geral, ou vai levar para um outro switch, ou vai levar você para um roteador para você sair da sua rede local. Então, por exemplo, se você precisar monitorar um usuário específico, obviamente você vai espelhar para a sua porta, a porta daquele usuário específico. Mas se você precisa monitorar todo mundo, existe uma forma muito eficaz de você fazer isso. É só você espelhar a porta de cascateamento. Né? Todo tráfego que sair da sua rede local, ele vai ter que passar, obviamente, pelo cascateamento, então automaticamente você vai estar espelhando o tráfego de todo mundo aí na sua rede local, certo? Bom, pessoal, nós vamos encerrar mais uma aula e até a próxima.